Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos trazer para vocês aí o conceito de curva de juros. Então, pessoal, o que é curva de juros? Com certeza você já ouviu falar sobre isso e eu poderia ficar horas e horas aqui falando porque daria uma aula extensa com certeza. Porém, eu vou tentar resumir o máximo possível para que vocês entendam. A curva de juros ela se dá devido à expectativa futura da taxa básica de juros. O que é isso? No nosso caso é a Selic, é uma expectativa futura de como estará a Selic daqui a um tempo, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E um exemplo básico para que vocês entendam isso é, por exemplo, quando vocês vão no banco pegar um empréstimo, que é uma coisa que eu espero que não aconteça com vocês. Mas caso você vá ao banco pegar um empréstimo, quando você toma um empréstimo com o banco, ele precisa te emprestar esse dinheiro com uma taxa de juros. E ele precisa se basear em algo para poder aplicar essa taxa de juros no empréstimo. E como que ele faz? Ele se baseia na curva de juros, que é a de médio e longo prazo. Tá? Ele olha como que estará a curva de juros daqui a 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, dependendo do tempo que perdurar o seu empréstimo. E aí ele aplica isso ao empréstimo. Também vale lembrar, pessoal, que como eu falei, a curva de juros ela é baseada na expectativa futura, ou seja, são taxas de juros futuras, são chamados DIs futuros, aonde o banco central, ele atua, numa expectativa futura na taxa de juros. E aí o Banco Central ele vai a mercado e nessas taxas de juros futuras, aí sim vai formando a curva, tá? Seja ele, um exemplo para vocês é o seguinte: vamos supor que a expectativa da taxa de juros da Selic seja 14% em 2023, 15% em 2024, tá? E 16% em 2025. E daí se forma essa curva de juros, tá? É assim que é formada a curva de juros, que vem aqui de curto, médio e longo prazo. E o Banco Central ele vai lá e entra mercado em uma dessas taxas, tá? Para poder prover liquidez e ter bastante demanda, tá? Pela aquela taxa de juros futura, porque quando aumenta-se a demanda, tá? Lembrando também que os DIs futuros eles são suscetíveis, tá? À oferta e demanda. Quanto mais demanda tiver naquele nível de taxa de juros, o preço aumenta e a taxa diminui. Ao contrário também é verdadeiro. Quando tem menos demanda, o preço cai, tá? E a taxa aumenta. E é por isso que também se dá a curva invertida de juros. O que é a tal da curva invertida de juros? Quando a taxa de juros, a longo prazo, ela está menor do que a de curto prazo, tá? Isso se dá porque a demanda, a procura pelaquela taxa de juros está sendo maior. E o que acontece? Pela lógica das coisas, o investidor ele teria que procurar uma demanda maior por um título de curto prazo, porque vocês há de convir que daqui a 1 ano, 2 anos, é muito mais previsível, uma economia do que daqui a 5, 10 anos. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a 10 anos, é um prazo muito longo. Então, o caminho natural das coisas seria isso, tomar títulos públicos com a taxa de juros a curto prazo, porque você adquire aquela dívida pública ali, você compra o título, o banco, quando chegar lá no prazo vamos supor que você comprou um título de 2 anos, quando chegar a 2 anos, o Banco Central vai lá, o Tesouro Nacional te paga lá o que foi combinado e acabou. Então, quando você opta pelo prazo de 10 anos, por exemplo, que é um título mais longo, você está querendo mostrar o seguinte: você está totalmente com aversão ao risco. E aí, isso daí, quando isso acontece, que é visto uma curva de juros invertida, demonstra uma recessão à frente, tá? Onde os investidores estão muito cautelosos com o que pode vir a acontecer, tá? E preferem se protegerem a longo prazo. E na economia, quando acontece isso, é porque isso daí há rumores de uma possível recessão, uma recessão próxima.
uma recessão forte, né? Ou então uma recessão branda, que seria ali com uma crise inflacionária que poderia ser controlada com política monetária. Mas como isso daí é imprevisível, né, os investidores eles preferem, né, tomar um risco a maior, a longo prazo. E esse fenômeno, quando acontece, né, quando se inverte a curva de juros, ela prevê, né, como eu falei, uma possível recessão. Uma recessão essa pode ser forte, né, ou uma recessão aí mais branda, né, que talvez seja uma crise inflacionária que poderia ser controlada com uma política monetária, por exemplo. Só para recapitular, quando o investidor ele toma tipo assim um título de curto prazo, ele tende a receber menos, né, no caso juros, né, juros pelo aquele título, ele tende a receber um juros menor. Isso aí é via de regra. Sim. E quando ele toma um título tipo de longo prazo, um título de 10 anos, ele tende a receber mais justamente por ele ter essa incerteza quanto ao futuro, né? Que governo por isso que o prêmio tem que ser maior. Por isso que a ordem natural da curva de juros é justamente essa. O título de longo prazo é pagar mais, a taxa de juros ser maior. Quando ela é menor, é justamente porque a demanda por aquele título, por aquela taxa de juros, está sendo muito grande, certo? Aí o preço sobe e a taxa cai. E é aí que acontece a inversão da curva. É o que a gente está vendo agora, né? Essa inversão da ordem natural, né? A gente está vendo uma taxa curta pagando bem mais do que uma taxa longa, né? Isso aí. Deu para compreender legal essa... Isso aí. Bom, então, pessoal, é isso, tá? Não deixe de ativar o sininho de notificação, deixar o seu like e aqui nos comentários, deixe aqui o seu comentário, qual o próximo vídeo que você quer que a gente faça para vocês. Isso daí é super importante para acrescentar aí no seu conhecimento, tá bom? No mais, um forte abraço a todos.